Sejam todos muito bem-vindos à abertura oficial deste importante evento que celebra então a força da indústria, da inovação e da sustentabilidade no nosso estado. É uma honra recebê-los aqui, mais uma edição do encontro que reúne autoridades, especialistas, empresários, estudantes e representantes dos mais diversos setores estratégicos do Brasil. As feiras, elas são realizadas pela Milanese Milanese, empresa do grupo Verona Fieri, com promoção do Sindifer e do CDMEC. Contam aqui com um patrocínio master da Petrobras, governo federal, e da Ambipar. O patrocínio ouro é da ArcelorMittal, Prio, Samarco, Sicoob e Vale. Patrocínio prata do sistema Finde, SESI, Senai e da Caixa, governo federal. Patrocínio bronze do Bandes e da ES Gás, Grupo Energisa. E patrocínio do Confea, CREA Espírito Santo e Mútua. Apoiam institucionalmente a ABMAC, Sebrae Espírito Santo e a SECT, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional do Governo do Estado do Espírito Santo. Com parceria aqui do Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia e da Rede Petro-ES e apoio da DVF. A curadoria técnica da Arena é de responsabilidade do Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia e também da FINDES, a Federação das Indústrias do Espírito Santo. A todos os nossos realizadores, aos promotores, patrocinadores, apoiadores, parceiros, o nosso mais sincero agradecimento por contribuírem para a construção deste espaço de conhecimento, conexões e oportunidades. Eu vou pedir a gentileza da atenção, nós exibiremos 3 vídeos neste momento dos nossos patrocinadores. A Petrobras é líder na transição energética justa. Porque a nossa energia já nasceu para abastecer o país. Com combustíveis cada vez mais sustentáveis. Uma transição energética justa, né? E tem que estar sempre atento ao meio ambiente. O que será que ela disse? Ela disse que essa transição energética é justa. Ela tem que ser justa para todos. Justa para cada brasileiro. Justa para você. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Que força é essa que o Brasil tem, que faz a gente ser quem a gente é? Eu, como um bom brasileiro, vou dar a receita. Anota aí. Você pega o Brasil da Luísa, da Jurema, mães que criam os filhos com muita luta, e junta com o da Sabrina, a primeira a passar em medicina na família. Depois pega o Brasil do menor desemprego da história, junta o Brasil do passinho com o país que tá tirando um estádio lotado por dia do mapa da fome. Uma pitadinha de colheita e de tudo aquilo que somos os melhores. A alegria, a nossa gente. Gente que empreende, prospera. Gente que saiu do Bolsa Família porque agora tem renda. Gente que não desiste, com o nosso esforço colocou o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do planeta. É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. E agora sim, nós vamos passar ao nosso primeiro painel da programação, que tem como tema a energia que transforma a sustentabilidade em movimento no petróleo e gás. Esse painel ele propõe uma discussão essencial sobre como a indústria do petróleo e gás pode manter a sua relevância econômica, ao mesmo tempo em que avança nas boas práticas de sustentabilidade, de governança e de responsabilidade ambiental. A governança ambiental, a ampliação do portfólio energético e a colaboração com outras indústrias extensivas em carbono estão também moldando uma nova abordagem de exploração responsável. Então, nossa dinâmica será a seguinte: nós vamos convidar cada um dos nossos painelistas que venha individualmente fazer a sua apresentação e, ao final das exposições, todos serão convidados, então, para um momento de mesa redonda com perguntas acerca do tema. Vamos convidar, então, o nosso primeiro painelista, ele que é o superintendente de petróleo e gás natural, Marcos Frederico Faria de Souza, da EPE. Por favor, Marcos. Vou só fazer a leitura do mini currículo.
Marcos é mestre em Engenharia Civil na área de Sistema Petrolífero, com MBA na área de Oil Gas, especialização em Planejamento Energético, analista de sistemas, bacharel em Matemática, tem uma experiência profissional de 38 anos de história. Passou pelo Banco Bamerindos, na área de contabilidade, pela Petrobras, na área de recursos humanos e na área técnica também, e de informática de exploração e produção. Foi consultor independente, passou à Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, atuou na Superintendência de Desenvolvimento da Produção e Superintendência de Dados Técnicos, na empresa de pesquisa energética desde o ano de 2006, atuou também como assessor técnico, consultor, superintendente adjunto, superintendente de petróleo na área de exploração, produção e abastecimento e atualmente superintendente de petróleo e gás natural. Por favor, Marcos, fique à vontade. Alô, obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui. Deixa eu botar minha aguinha aqui. Por onde? Bom, eu quero agradecer o convite, a participação desse fórum que é importante para a gente, né? Que a EPE, o papel da EPE, ela está sempre na frente das ações que o governo federal vem tomando, né? Então, principalmente nessa parte da transição energética, é um assunto importante para a gente. E participar desse fórum aqui é mais importante, porque é o nosso papel, né? O que a gente faz, o resultado do trabalho que a gente faz, transmitir. Eu vou cumprir esses 15 minutos. Eu não acertei onde... Bom, a intenção do nosso valor público, né, na verdade, é ter transparência de tudo que a gente faz, de nossos estudos. Então, a gente deixa bem claro isso nas apresentações, é que o recado tem que ser dado sempre de uma forma mais simples, simplificada, mas ao mesmo tempo abrangendo o problema que está em foco. Aqui, na nossa palestra de hoje, as perspectivas de energia do Brasil no Espírito Santo. A gente começa, né, com nosso orgulho da nossa matriz energética, que dentro das nossas perspectivas, até 2035, 34 no caso aqui, a gente vai continuar mantendo a nossa razão ali, que é praticamente metade de renováveis. Isso é um fator muito importante, isso é um mantra, né, que a gente vem querendo deixar claro, né, para todo mundo, que a gente já fez um esforço muito grande e tudo que a gente está fazendo aqui é para melhorar. Um panorama aqui da nossa parte de IP, do offshore, né, onde a gente tem as reservas sinalizadas aqui, que a variação de reservas que nós temos hoje, que varia de 16 bilhões de barris até 35 bilhões de barris, a depender da incerteza, e quanto o gás de 441 bilhões de metros cúbicos até 886. A EPE também sinaliza a importância que a gente tem na recuperação dos recursos descobertos, no aumento do fator de recuperação. A gente sempre sinaliza que é um caminho mais curto para a gente poder fazer o aproveitamento melhor. E a gente entende também que, pelos nossos estudos atuais, que a gente ainda tem bastante recurso não descoberto. A gente estima na faixa de 35 bilhões de barris. Na parte do onshore, né, porque a gente sabe o nosso onshore, a importância do nosso onshore para a economia, para as atividades, com certeza é um volume mais discreto, mas ao mesmo tempo a importância é super relevante na economia. Então a gente varia de 0,6 a 1 bilhão de barris, hoje, o que nós temos de previsão, e 105 bilhões de metros cúbicos até 162. A gente acha que tem quase meio bilhão de barris a ser descoberto. Mas o fator de recuperação também é uma coisa a ser trabalhada e ele vai com certeza ajudar a gente a melhorar o resultado do país. Aqui a nossa previsão, a gente sinaliza, a EPE sinaliza, né, que a gente vai ter um pico de produção nos anos 30 e devido a todas as ocorrências, seja do fator que foi, mas na verdade a gente já prevê uma queda, né, no final do período, independente do que tenha acontecido, mas a perspectiva é que a gente tem uma queda. Mesmo assim, a gente pode chegar a ocupar o 5º lugar mundial aí na parte de produção. O gás natural também, um crescimento considerável.
E a gente quase triplicando a produção atual. E a gente sabe também os desafios que nós temos nessa área, né? Aqui, com relação à parte do Espírito Santo, a gente tem um panorama aqui, do número de poços, a quantidade de campos, são 46, tem 7 áreas de avaliação, 33 blocos, né? E a reserva de 0,6 bilhões de barris a 16 bilhões de metros cúbicos, e a reserva 3P chega a 1,7 e a 68 bilhões de metros cúbicos. E a produção acumulada já chega a 1,8 bilhão e 55 bilhões de metros cúbicos. Outra, a gente tem uma perspectiva de produção para frente, que é a média, mais ou menos, a produção de barris, a média dá em torno de 200 mil barris dia, até o ano de 2035, e há uma média de entre 5 e 6 milhões de metros cúbicos de gás, né? Então, assim, essa produção ela vem declinando, a gente sabe que as atividades são desafiadoras nessa região, mas a gente prevê que tem um aumento da produção, principalmente dos campos marginais, né? E o papel do óleo e gás no EIP, né, essa transição que é importante, e essas colunas que sustentam a gente que fazer a transição, né, com equidade, com sustentabilidade, com segurança energética, e esses fatores eles se entrelaçam, e a gente sabe que o acesso a universal e estável à energia é importante, a energia limpa é importante, e toda essa transição justa para todos, né, requer um carinho especial a todos os fatores que você vai analisar. Quando você vai fazer um projeto novo ou um projeto brownfield, e sabe o que aquilo ali pode ser melhorado. Então, o trabalho tem que ter esse trilema energético, né? Então, sem isso, a gente não chega a lugar nenhum. Aqui, as estratégias de descarbonização que a gente sinaliza, elas são voltadas para a redução. A gente está falando isso, por exemplo, do flare, né, a parte os fugitivos, né? Perdão. As ações de armazenamento são importantes também. A parte de substituição, as fontes alternativas, combustíveis de baixo carbono. A redução da demanda também, que é um outro aspecto importante, né? E a otimização dos processos, né? E a gente tem uma escala aí de uma série de ações, né, que a gente pode enumerar, que, na verdade, são as principais atividades, né, que essas fontes emissoras elas têm que ser mitigadas, né, aplicando toda essa priorização. A gente já sabe que o esforço é grande, mas hoje a gente tem mapeado o que a gente precisa fazer, né, que antes, principalmente na área de EIP, a gente não tinha essa visão, né? Ou seja, principalmente esses desafios que são típicos, né, hoje da área de EIP, pelas idades dos ativos, né, o campo novo, o campo antigo, o que você pode fazer, quais os desafios de investimentos, os novos equipamentos, os equipamentos antigos, o que você pode fazer para você poder fazer substituição, principalmente nos ambientes dos projetos, onde você tem um onshore, que é maior intensidade de carbono, e a produção elevada do offshore. Nós temos a abordagem relativa à eletrificação, que nós temos oportunidades e desafios nessa geração, principalmente renováveis, se a gente puder atuar em cima disso. E você ter também esse projeto dos greenfields, que oferece mais flexibilidade, né? E a parte finalizando aqui o quarto aspecto, que seria o CCUS, que hoje, com certeza, de umas as atividades que melhor, no caso, se encaixam, principalmente aqui no perfil do Espírito Santo. Aqui, mais especificamente do Estado, a gente sinaliza aqui, por exemplo, o diferencial que tem, né? Que, ou seja, aqui no Espírito Santo, as emissões de capixaba elas correspondem a 18% da energia, né, do setor energético e 5% no Estado, né? Então, a gente sinaliza aqui, principalmente a parte de energia e indústria, que ela chega a quase 70% das emissões. Então, isso aqui é algo a ser atacado, né? A gente está falando no total aqui de 19 milhões de toneladas. Aí você tem aqui o resumo das ações voltadas para a descarbonização, que esse é um programa importante, né? E isso aí a gente dá até um conforto, que já está tudo mapeado. A gente sabe que desde o inventário, passando pelas políticas que já foram desenhadas aqui, a montagem das comissões e o plano estadual de mitigação, e o plano estadual de adaptação. Então a gente sabe que essas ações aí, a liderança do governo é importante, né? Essas metas de neutralidade são importantes também. Então, ou seja, esses desafios, né, e as ações
voltadas no Estado, o Estado do Espírito Santo ele vai ter a oportunidade de ser o pioneiro, né? A gente acredita que o projeto piloto aqui, ele caiba em função de tudo que já está acontecendo, né? De todo esse pré-requisito que já está sendo cumprido. A gente sabe que o plano que está aqui, que ter plano já é uma coisa avançada, a gente sabe que não é fácil você planejar a parte de carbonização, e aqui, como a gente já tem um plano que aborda todos os aspectos que eu falei anteriormente para vocês, isso já está desenhado e está sendo levado. Então, sim, isso é importante demais, principalmente, né, para a gente, numa escolha, no caso de atividade, né. Aqui, a gente sinaliza aqui o perfil capixaba, essa participação considerada, né, nas emissões. Então, isso aqui também é uma oportunidade que a gente tem de trabalhar na região para poder também superar esse tipo de problema, né. Aqui, outra perspectiva, né, de oportunidade de carbonização. Então, a relevância da produção do capixaba, né? A revitalização dos campos de Lubarte, com a entrada da FPSO, da Maria Quitéria. Aí ela já tem tecnologia, ou seja, a oportunidade de carbonizar, a gente vai ter isso acontecendo. Outra sinalização que é representado, né, mesmo representando menos de 10% da produção capixaba, a produção capixaba, né, em todo o decênio, o campos de onshore, por exemplo, a maior intensidade de emissão, e eles representam a oportunidade de descarbonização, né, como eu falei anteriormente. E também existem os investimentos do campo de golfinho e o tieback, que é importante. Essa atividade de tieback, ela é uma oportunidade também para você ter aproveitamento dos recursos, principalmente aqueles recursos que não ficavam em pé sozinhos. Hoje você tem oportunidade de aproveitamento do que já existe, né, para poder fazer a entrada dessas áreas que são subcomerciais. Aqui é um exemplo do tieback, a gente tem um estudo aqui, que a EPE fez, né, e é onde ela estabelece um raio de atuação, onde você pode elencar os campos que oferecem essa disponibilidade em função de alguns aspectos que nós desenhamos lá. Então tem distância, a parte volumétrica e também a entrada. Então esse estudo está dentro da EPE, a gente faz uma abordagem sobre o tieback. Aqui também os potenciais sítios, né, de armazenamento, é uma sinalização que a gente faz aqui na região. Então, a região do Espírito Santo ela tem todo o potencial, né, principalmente nesse sítio de armazenamento. Então, a gente, principalmente nas áreas depletadas, né, a gente entende que aqui o candidato a ser um hub dessa parte de armazenamento. Aqui, no caso, é a sinalização, né, das atividades aqui e do apoio que a Petrobras tem junto com o governo do Estado do Espírito Santo. E a parte do descomissionamento verde também, né, esse descomissionamento sustentável, é importante. E a gente sinaliza principalmente a quantidade do volume de investimento que isso vai demandar. Além do aproveitamento que a gente tem com relação aos equipamentos, né, todo esse ciclo que vai se desenhando aí, que é importante, a gente sinaliza em torno de 70 bilhões de reais aí para a parte de descomissionamento dessa região. Aqui o recado, a gente tem pouco tempo, né? Esse material vai estar disponível para vocês, mas o recado principal é que o Espírito Santo ele é o candidato a um projeto piloto aqui, acho que já está começando, principalmente nessas 3 atividades, né? Que é CCOS, a redução de emissões de AIP e descomissionamento verde. Nós temos aqui todo o ambiente, tem porto, tem a localização, parte logística, nós temos renováveis no estado, tem uma série de atributos que são importantes para que o Espírito Santo atue nessa parte da transição. É isso, foi rápido, os meus 15 minutos, mas é só para dar uma introdução, os demais panelistas vão se aprofundar no assunto. Obrigado. Agradecemos então ao Marcos Frederico Faria, que fez essa apresentação, e nós vamos seguir então agora com a apresentação da Petrobras. Quem fará essa apresentação é a gerente de Clima, Mudança Climática e Descarbonização, a Fernanda Diniz. Fernanda é formada em Administração de Empresas, pós-graduada na área de Energia, trabalha há 20 anos na Petrobras, tendo atuado em diversas posições de liderança na área de exploração, produção e estratégia,
e atualmente é a responsável por apoiar o planejamento e a implementação de iniciativas que são voltadas à descarbonização, com o objetivo de alcançar a neutralização de emissões operacionais da Petrobras e gerenciar também o Fundo de Descarbonização no valor de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. É responsável também pelo processo de inventário de emissões atmosféricas da Petrobras. Por favor, Fernando. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. O meu currículo não é tão extenso quanto o do Marcos, um dia eu chego lá, mas é um prazer estar aqui hoje, muito feliz com essa oportunidade, a minha primeira vez visitando aí a ES. Olha eu, né? A gente vai automaticamente ao Rio, ES, Oil and Gas, e participar desse painel tão importante, né, com pessoas tão especiais. Então, falar de sustentabilidade, a gente pode abordar várias dimensões da sustentabilidade. Eu escolhi, na verdade, sim, a atividade que eu sou responsável hoje está voltada para a parte de descarbonização das operações da Petrobras. Então, é o que eu vou abordar hoje aqui na minha apresentação. Eu selecionei, né, alguns slides aqui para falar sobre a descarbonização do segmento de exploração e produção, porque é onde a Petrobras tem atuação aqui no Espírito Santo, nos campos, né, offshore. Eu começo a minha apresentação, né, compartilhando com vocês um pouco desses números, que eu não sei o quanto que vocês, né, têm noção em relação à demanda, né, de petróleo mundial e no Brasil. O gráfico pode parecer meio estranho, mas eles estão em escalas diferentes, né, os números da Petrobras e os números mundial. Então, hoje o mundo consome cerca de 100 milhões de barris de petróleo no mundo, né? Então, quando a gente fala, a gente reconhece que fazer a transição ela é importante, ela não é só importante como necessária, mas a gente tem, né, um desafio muito grande de suprir, né, essa demanda. Mesmo nos cenários, né, que apostam numa transição energética mais acelerada, esses cenários indicam ainda, né, um papel fundamental do petróleo no futuro, né? E pensando nisso, mas seria qualquer petróleo? Não vai ser qualquer petróleo, né? É um petróleo que considera uma baixa emissão, um petróleo mais descarbonizado possível. Então, descarbonizar não é só uma questão, né, de ética, mas é uma questão de competitividade. Para poder fazer parte desse jogo lá no futuro, a gente precisa trabalhar hoje, né, nos nossos projetos, incorporar soluções de descarbonização para conquistar, né, esse petróleo de baixa emissão. A Petrobras, né, hoje, né, como todos sabem, né, na sua estratégia central, né, você tem uma estratégia de buscar, né, projetos competitivos sob o ponto de vista, né, que a gente chama de dupla resiliência. Projetos resilientes sob o ponto de vista de custo e sob o ponto de vista de carbono. Né, a Petrobras ela tem no seu plano estratégico uma previsão de aumentar a sua produção, como mesmo o Marcos, né, colocou na apresentação dele. A gente ainda espera um pico de produção, né, o Brasil tem esse alinhamento com o mundo também, então a gente espera aumentar a nossa produção, mas acontece que, em função, né, do declínio natural dos campos, essa produção ela vai caindo naturalmente. Então, a gente tem um desafio muito grande de recompor essas reservas e recompor essas reservas da forma mais sustentável possível, né? Como o Marcos colocou, a gente incorporar soluções de descarbonização nos nossos ativos em operação é muito mais difícil, né? Requer intervenção nas unidades, né? Petrobras atua em campos offshore, né? Em águas ultraprofundas. Então, como é que a gente faz essa intervenção? Colocar mais pessoas a bordo. Então, isso, né, uma complexidade a mais. Não quer dizer que a gente não esteja fazendo, né? Estamos fazendo e já vou mostrar para vocês, né, com resultados já alcançados. Mas fazer isso em novos projetos, né, é muito mais, não que seja mais fácil, mas é muito mais possível. Né? Então, a gente tem esse desafio da recomposição e, ao mesmo tempo que a gente busca esses projetos, né, essa produção competitiva,
a Petrobras também, né, vem caminhando no desenvolvimento dos novos negócios alinhados à transição energética. Que novos negócios são esses? Né? Desenvolvimento de bioprodutos, né, hidrogênio de baixa emissão, geração renovável, né, de energia renovável, seja eólica, seja solar, e também o CCUS, que também foi abordado ali pelo Marcos, e eu espero, né, falar um pouquinho sobre um projeto, né, que é um hub de CCUS no Espírito Santo, que está aí em estruturação, né, em conjunto com o governo de estado e em conjunto com a FINDES. Eu vou deixar para explorar um pouquinho ele na nossa conversa em seguida. A Petrobras hoje tem um posicionamento muito forte, né, em baixo carbono e descarbonização. No seu plano estratégico, possui um conjunto de uma série de compromissos, né, que abordam a questão da redução das suas emissões. Eu vou aqui só destacar 3 deles, né, um que é relacionado à redução das emissões absolutas, né, da Petrobras. A gente já alcançou aí uma redução, quando comparado de 2015, 41% dessas emissões absolutas. Quando a gente está falando ali, olhando o recorte ali do segmento IP, a gente tem um compromisso relacionado à rotina, à redução, na verdade, zerar, né, as emissões de rotina nos FLARE, né, das nossas unidades, né, que é uma iniciativa do Banco Mundial. Reinjeção em projetos de CCUS, a Petrobras é pioneira, né, é a empresa que mais reinjeta CO2 no mundo, né, então a Petrobras tem esse compromisso de atingir 80 milhões de toneladas de CO2 em 2025. A métrica também, que é uma métrica bastante tradicional aí na indústria, de IGE, que é a intensidade de gás de efeito estufa, atingir 15 quilos de CO2 em 2025 e 2030. Então, quando a gente está fazendo uma comparação, né, a média da indústria hoje está em torno de 17, então a Petrobras atua aí melhor do que a média da indústria. Quando a gente faz ali um recorte, né, com o pré-sal, a gente tem aí Campos do Pré-sal apresentando um resultado próximo de 10, né, aí considerado ali dentro do primeiro quartil da indústria. E também uma prioridade, eu diria que não só da Petrobras, como da indústria como um todo, é reduzir as emissões de metano, né? Metano, que, para quem não sabe, é um gás extremamente nocivo, né, que tem um potencial de aquecimento até maior do que o CO2, então todo mundo está colocando seus esforços, né, para reduzir essas emissões, e a Petrobras já alcançou aí cerca de 66% das emissões, né, de intensidade das emissões do segmento IP de metano. Acontece que manter essa trajetória, né, de redução das emissões, ela é bastante desafiadora quando a gente considera um portfólio extremamente grandioso, né, para desenvolver essa produção. Então, a gente tem aí cerca de 14 novas unidades previstas para entrarem em produção até 2030. Então, aumento de atividade, consequentemente, aumento de emissão. Então, a gente tem que correr muito atrás, né? Obviamente, como eu comentei, quando a gente está projetando um novo FPSO, é uma nova oportunidade da gente, né, fazer um projeto novo e daí incorporar novas oportunidades, como o Marco colocou, né, um exemplo disso é o FPSO Maria Quitéria, né, ele é o primeiro FPSO da Petrobras, né, utilizando o ciclo combinado, que é uma tecnologia que tem um potencial de reduzir as emissões em até cerca de 20%, então ele é só um exemplo, né, então a gente tem uma relação enorme de tecnologias de descarbonização que estão sendo incorporadas nesses novos projetos para dar conta daquele desafio de recomposição. E para endereçar esse desafio que eu coloquei, né, de manter a trajetória decrescente das emissões, a Petrobras, em 2020, 2021, lançou um programa corporativo, que é o Programa Carbono Neutro. Esse programa ele visa justamente integrar e garantir que as ações de descarbonização elas aconteçam, para a gente ter, né, para a gente definir a melhor trajetória custo-efetiva para alcançar a nossa ambição de neutralidade em 2050. Então, eu trouxe aqui esse programa, ele é desdobrado em toda a companhia, é um programa gigantesco, e eu trouxe aqui só um recorte, né, das iniciativas que foram priorizadas para o segmento de IP. Todos os segmentos, refino, térmica, logística, têm uma quebra dessa, tem uma relação de iniciativas. Então, no caso do IP, a gente definiu
iniciativas de excelência operacional, que é onde hoje, né, se eu tivesse que listar, né, as ações que a Petrobras até hoje e fez com que a gente alcançasse aquele resultado das emissões absolutas da intensidade, foi voltada para a otimização energética, redução de perda, otimização de comissionamento e descarbonização das nossas unidades afetadas. Acontece que a gente reconhece que atuar só na excelência operacional não vai levar a gente para fazer a trajetória requerida. Então, a gente vai ter que avançar em ações disruptivas. Então, que ações são essas? Ações de eletrificação das nossas unidades, especialmente unidades novas, né? Eletrificar a unidade operando já é uma complexidade adicional. CCUS, né? Acho que também é universal, é uma alavanca aí universal para não só para o segmento, para o setor de óleo e gás, mas também para vários outros setores, especialmente aqueles, né, considerados hard to abate, e algumas outras aí iniciativas mais transversais e de gestão. Junto do programa foi lançado um fundo de descarbonização, né, que é um fundo hoje que está aí com 1 bilhão e 300 milhões nos próximos 5 anos. Ele faz parte de um orçamento maior ainda, né? Então a gente tem hoje no plano estratégico da Petrobras previsto nos próximos 5 anos 5 bilhões, em torno de 5 bilhões de dólares, voltados para a descarbonização das operações, ou seja, emissões do escopo 1 e 2. Para quem não sabe, escopo 1 e 2 são aquelas emissões oriundas das nossas próprias atividades, né? Então, mas tem também investimento também voltado para desenvolvimento de novos negócios, como eu comentei, que é energia de baixo carbono e bioprodutos. Falando um pouquinho, né, das nossas emissões, das nossas fontes, né? Então trouxe aqui de uma forma bastante segregada, né? Bastante aglutinada as emissões no segmento de IP. Então 20% estão relacionadas à queima, 10% relacionada a vending e fugitivas e 70% na geração de energia. Então tem um potencial muito grande quando a gente fala ali de geração de energia. Então por isso que a eletrificação, né, que é onde a gente coloca ali alternativas para reduzir o nosso consumo de energia é tão importante. Então, dando só um exemplo, obviamente não vou ler aqui para vocês, mas esses são os pacotes de soluções, não são somente essas, mas essas são as principais que todo projeto, quando chega para a gente avalia a possibilidade de incorporar, no mínimo, né, essas soluções de descarbonização que estão associadas àquelas fontes de emissão que eu mostrei no slide anterior. E a gente só sabe quanto que a gente... o primeiro passo para a gente atuar na redução das nossas emissões é conhecer o quanto que a gente emite. Então, por isso que a gente coloca muita energia e a gente acredita muito e aposta muito no nosso processo de inventário de emissão, que é um processo que a Petrobras, né, faz desde 2002. É um processo bastante complexo e robusto, porque a gente está falando aí de centenas de ativos diferentes, são quase 10 mil fontes, né, que a gente já registrou, fontes de emissão. É um processo bastante transversal, então a gente tem bastante orgulho dele, né? A gente já recebeu aí, na verdade está desatualizado, já é o 8º ano consecutivo que a gente recebe o selo ouro do GHG Protocol. A gente também, né, em função, né, só é possível a gente ter esse monitoramento online porque a gente tem esse inventário. Então, desde 2002, a gente instalou em todas as unidades da Petrobras esses painéis online. Então, todas as unidades conseguem saber quanto que elas estão emitindo de gás de efeito estufa, né, nas suas fontes de emissão, e para poder, né, atuar de forma, né, mais imediata possível. E, por fim, né, a Petrobras também desenvolveu uma ferramenta que é possível a gente fazer a previsão dessas emissões, a projeção dessas emissões, para saber se a gente está no caminho certo ou não. São todos desenvolvimentos internos. Só dando um exemplo aqui, né, de um painel online, né, que eu comentei com vocês. Então, tem todas as unidades, a gente consegue saber exatamente onde é que está vindo a emissão para poder atuar. Falando um pouquinho também a importância da gente conhecer, né, os nossos dados. A Petrobras aderiu em 2023 à iniciativa da OGMP. Para quem não conhece, essa iniciativa é uma iniciativa da ONU, né, onde
grande parte das empresas do setor, né, também já aderiu a essa iniciativa. O nome entende-se por Oil and Gas Methane Partnership, tá? E a Petrobras, ela quando aderiu em 2023, a gente estava ali no nível 3, que a gente chama, né, que são consideradas, a gente apurava as nossas emissões de uma forma, né, genérica, a gente reportava, a gente tinha protocolos, né, não tinha uma medição direta. Então a Petrobras aderiu à OGMP, definiu um plano de implantação e tem aí um cronograma para atingir até 2026 o nível 5, que é onde a gente, né, vai ter todas as fontes de emissão de metano detectadas. E para que isso é importante? Porque a gente detecta para depois reparar e, consequentemente, reduzir essas emissões de metano. Falando um pouquinho ainda sobre a iniciativa da OGMP, então a Petrobras vem desenvolvendo competências internas, então hoje mais de 50, né, funcionários já foram treinados nesse assunto, né, e também capacitação para que esses profissionais lá na ponta possam operar essas ferramentas e tecnologias para a detecção dessas emissões. Então a gente está falando aqui de câmeras e drones e etc, né? Então a gente já iniciou a nossa campanha de detecção, né? Já foram aí mais de 31 unidades, dessas 31 unidades, algumas aqui do Espírito Santo, né? Acontece que implantar, né, fazer essas campanhas é bastante desafiador, porque a gente tem que coincidir, né, conciliar com atividades daquela unidade, né, atividades de manutenção, programação de embarque né, dos helicópteros, número de pessoas a bordo. Enfim, são vários elementos que a gente precisa conciliar, mas também tem um elemento adicional que eu queria destacar, que é a questão da tecnologia, né, que precisa ser desenvolvida e disponibilizada aqui no Brasil, né? A gente até hoje, na primeira fase da campanha, a gente contou com a parceria da Total. Então a Total já tinha, né, uns equipamentos disponíveis que disponibilizou para a gente. Então a gente fez ali uma primeira experiência, né, para ganhar ali experiência para poder tocar as próximas campanhas, mas eu diria que se tivesse que destacar, é uma oportunidade aqui que a gente tem de desenvolver o nosso mercado local. Por fim, vou deixar aqui como uma mensagem, a gente costuma falar, né, muito sobre a parte tecnológica. Acontece que a descarbonização ela acontece lá na ponta e ela acontece pelas pessoas, através das pessoas. São as pessoas que decidem incorporar, né, tecnologias de descarbonização e são as pessoas que vão operar essas tecnologias de descarbonização. Então, fazer o engajamento dessa turma é muito importante. A gente, né, lá pela área de mudança climática, a gente já fez diversas iniciativas para alcançar esse engajamento. Então, aqui só tem um exemplo, né, de um jogo que a gente desenvolveu, mas a gente já promoveu também diversos EADs, e, enfim, lives e muitas conversas, e a turma está bem engajada. Obrigada, pessoal. A gente conversa mais um pouquinho daqui a pouco. Muito obrigada, Fernanda, pela participação. Agradecer então a Fernanda, que trouxe esta apresentação da Petrobras. Vamos então ao nosso terceiro painelista e agora teremos então a apresentação da PRIO. Quem vem fazê-la é o gerente executivo de Relações Institucionais, o Francisco Bulhões, mas ele é mais conhecido mesmo como Chicão. Então é ele que é o executivo de Relações Institucionais da PRIO, que é a maior empresa independente de petróleo e gás da América Latina. Antes disso, ele foi o secretário de Desenvolvimento Urbano e Econômico, Inovação e Simplificação da cidade do Rio de Janeiro. Também foi deputado estadual, é advogado e tem experiência em escritórios no Brasil e no exterior. Vamos ouvir então Francisco Bulhões, o Chicão. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu queria estar tão animado quanto aquele cachorrinho ali, mas eu não tomei o que ele tomou hoje de manhã, então eu vou tentar aqui passar um pouquinho dessa nossa energia PRIO aqui para vocês. Bom, como ela
colocou aqui na apresentação, eu não sou do ramo, não sou engenheiro, mas trago uma visão um pouquinho do que a Prio, nesses últimos 10 anos, se tornou e vem fazendo, eu acho que no mercado, e tentando, de alguma maneira, se colocar e trazer esse espírito jovem. É uma empresa jovem também do setor, claro, antigamente tinha um nome diferente, depois passou a se chamar PetroRio, todo mundo achava que era Petrobras no Rio, então teve que passar por um rebranding aqui, e hoje a gente está com essa marca Prio, que basicamente significa pessoas, resultados, inconformismo e ousadia. Então Prio reflete a cultura da empresa no nome, e eu acho que os números vêm mostrando a importância que a empresa veio adquirindo nos últimos anos, né, principalmente não só no mercado de óleo e gás, mas também no mercado brasileiro como um todo, uma das empresas que mais cresceu e se valorizou, inclusive no mercado de capitais brasileiro. Uma empresa que tinha uma ação valendo 6 centavos, hoje vale aí R$43. Uma empresa que investe não só no setor, mas também em projetos socioambientais, como a gente vai falar um pouquinho. Então eu trago aqui um pouquinho dos grandes números da Prio desses últimos 10 anos e estamos animados com esse crescimento. Principalmente, é claro, aqui no Espírito Santo. Os dados da EPE, é claro, sempre nos trazem todo o cenário antes da gente começar e facilita um pouco a conversa, mas mostrando esse potencial, a importância do Espírito Santo para o setor de óleo e gás e, claro, também para a Prio, até porque eu acho que o nosso grande tema aqui para o Espírito Santo dos últimos anos é realmente o Wahoo. Eu acho que o Wahoo vai ser também um divisor de águas para a Prio, vai trazer aí um incremento de produção para a Prio de cerca de 40 mil barris. A gente tem um projeto aqui previsto com investimento de 5 bilhões de reais, né, para pagar aqui para o Espírito Santo cerca de 4 bilhões em royalties. Com início estimado, a gente espera, e eu vou comentar isso um pouquinho mais para o final, a gente espera começar, a gente já começou a perfuração, a gente conseguiu a licença de perfuração recentemente, mas a gente espera começar os primeiros óleos provavelmente no início do ano que vem, dentro do nosso cronograma, e isso vai trazer, enfim, não só incrementar muito o que a Prio já faz hoje, mas tudo aquilo que a gente produz. Como eu falei, eu não sou engenheiro, não entendo nada dessa imagem, mas eu acho ela muito legal e acho que vocês que entendem vão gostar bastante um pouco do projeto. A gente está com ele aqui bem do lado, né? Quem quiser visitar também a Prio, conversar um pouquinho com a nossa turma, a nossa equipe de suprimentos, a nossa galera está toda aqui presente para que a gente possa ter conversas produtivas ao longo do evento. E eu vou focar um pouquinho mais hoje no Instituto Prio, porque o Instituto Prio é uma dessas inovações que a gente vem construindo nesse... Não vou dizer nem último ano, na verdade nos últimos meses da Prio. A Prio sempre teve essa vontade de ter uma entidade própria para tratar do tema sustentabilidade. É claro que dentro de uma empresa independente, uma empresa crescendo, uma empresa nascente, a operação é sempre o coração, é sempre a prioridade. E a gente entendeu que se a gente tivesse um instituto com foco nos nossos projetos socioambientais, a gente poderia então construir mais sinergia, não só naquilo que nós somos obrigados a fazer por lei, e que na verdade a gente gosta de fazer além do que a gente é obrigado, nas nossas compensações, nas nossos condicionantes ambientais, que hoje a gente investe cerca de 130 milhões de reais para cumprir com o que os órgãos colocam para a gente dentro dessas obrigações, mas a Prio gosta de ir além. A gente gosta realmente de tratar lá no detalhe, de estar presente, de estar em campo, de ter essa conexão com as pessoas, de estar no dia a dia desses projetos. E a gente entendeu que a criação desse instituto, que a gente lançou literalmente há uns 2 meses, realmente é o canal para que a gente possa canalizar essa sinergia, essa energia, e ter mais projetos e elaborar mais projetos com parceiros. Então, basicamente hoje, a gente tem 3 eixos de atuação que a gente está focando nesse instituto. Né? Um deles é educação ambiental, o outro é biodiversidade e clima e o outro é economia do mar. A gente vem trabalhando alguns desses projetos já com bons parceiros. Né? Como eu falei, são 130 milhões de reais do que a gente vem trazendo para realmente discutir e fazer dentro desses projetos. Grande parte deles estão no Rio de Janeiro, Angra, Araruama, toda a costa do estado do Rio de Janeiro. A gente vai começar a ampliar agora a nossa presença aqui no estado do Espírito Santo também. E é claro, fica o convite aqui, se vocês tiverem bons projetos, boas ideias dentro daqueles 3 eixos que eu mencionei, a gente agora, a partir de agora, começa já a receber esses novos projetos, essas novas ideias. A gente tem nossos programas de descarbonização, a gente tem a nossa gerência de sustentabilidade, tocada pelo Leandro, que está à frente desse tema, junto com a Aline, que é a nossa coordenadora. Eles dois são esses pontos de referência nesse tema dentro da companhia. E eles têm trabalhado muito essa interlocução também com o IBAMA, com o ICMBio, com os órgãos, para que a gente possa começar a incorporar isso dentro de casa. E a gente quer jogar no ataque nesse tema, como mencionei. Né? A gente quer, na verdade, ir além daquilo que a gente já faz. Um dos temas que a gente gostaria de construir, por exemplo, é a possibilidade do IBAMA começar a receber verbas de P&D.
Esse é um dos assuntos que a gente acha super interessante para o setor, é um assunto estruturante, pode ser benéfico para todo mundo, inclusive para o próprio IBAMA. E quanto mais a gente puder falar sobre isso, trabalhar isso e ajudar o IBAMA, inclusive, junto à ANP, os órgãos, a se classificar como receptor desse tipo de recurso, que nós, operadores, somos obrigados a gastar também. Muitas vezes a gente não consegue gastar tudo que a gente precisa gastar. Eu acho que seria um grande ganho para o país e a gente poderia trabalhar vários temas. Então fica o convite também para que a gente possa fazer esse movimento para classificar o IBAMA como um potencial receptor desse P&D, para que a gente possa cada vez mais trabalhar esses recursos em conjunto. E aí, por fim, aqui da minha fala, até para a gente poder abrir a nossa conversa aqui, Márcio, a gente tem estado junto, né, em tantos fóruns também lá, você liderando a ABPIP, em tantas conversas. Em Macaé, recentemente a gente pôde falar um pouquinho dos desafios. Eu acho que é sempre importante a gente trazer esses desafios institucionais que a gente tem, dada a importância de vocês como atores multiplicadores de opinião e atores também do setor e desse mercado, que eu recentemente comecei, na verdade, a conhecer e vi como ele é forte, como ele é interessante e como ele, por incrível que pareça, ainda é desconhecido para a grande maioria das pessoas. A gente, às vezes, vive as nossas bolhas com muita intensidade, a gente acha que está todo mundo vivendo elas com a gente, que está todo mundo vendo a gente, que está todo mundo entendendo a gente. Mas, na verdade, não é bem assim. Acho que, nesse aspecto, a política me ensinou muito isso. Eu acho que o setor de petróleo, em específico, ele passa por esse momento um pouco de transformação desse significado, dado que a gente passou a... Talvez a sustentabilidade de hoje deve ser quase compliance. Lá, vou provocar a Petrobras aqui. Tudo que tem que fazer tem que estar lá, tem que estar no dashboard, você tem que estar no controle, seus novos projetos e tudo mais. O pessoal que entende do compliance aí sabe que esses aspectos, às vezes não pode fazer nada porque o compliance não deixou, daqui a pouco realmente a gente não vai fazer nada porque a sustentabilidade não deixou, também porque a gente precisa ter essa percepção e ter essa preocupação. E eu estou dizendo isso porque eu acho que a gente vive esse momento em que você discutir petróleo, você basicamente está discutindo a história do vilão. E eu acho que isso é um erro conceitual do Brasil que a gente está vivendo. A gente vê isso na discussão da margem equatorial, a gente vê isso na discussão de novos campos, na discussão da governança ambiental brasileira, em que a gente precisa começar coletivamente a desmistificar isso e realmente propagar que, se não fosse o petróleo, provavelmente não tinha grande parte dos projetos ambientais brasileiros que hoje são referência no mundo inteiro. Esses projetos nascem muitas vezes dessas compensações, nascem dessas condicionantes e fazem um bem danado para o país, para a preservação, e colocam o Brasil no centro do mundo dessas discussões. Eu acho que isso é um baita orgulho. A gente precisa falar cada vez mais que o petróleo não vai sumir, não vai sair do dia a dia das pessoas. Pelo contrário, o petróleo vai estar aqui ainda por muito tempo e é fundamental não só para a segurança energética do país, mas para tudo aquilo que a gente pretende que o país possa alcançar, do seu ponto de vista social e do seu ponto de vista ambiental também. Então, eu faço essa provocação sempre, principalmente aproveitando esses fóruns dos estados produtores, porque é um chamado, porque a gente está muito perto dos tomadores de decisão, está muito perto dessas áreas também de comunicação, do marketing e tudo mais, e muitas vezes pode parecer que a gente está um pouco pedindo desculpa, quando na verdade a gente realmente tem que levantar essa bandeira e dizer que a gente tem muito orgulho de estar aqui, de ser parte disso aqui e ser parte dessa construção. Eu também digo isso porque a gente tem enfrentado alguns desafios recentemente, né? Principalmente olhando para o regulador, olhando para alguns órgãos de governança ambiental, olhando para alguns temas em debate. A gente tem, por exemplo, a COP30 acontecendo no Brasil em novembro, né? Todo um desafio logístico da cidade de Belém, mas ela vai acontecer aqui, o palco é o Brasil, e grande parte dessas discussões acaba passando também pelo nosso setor. E aí, é claro, o Congresso Nacional, os políticos gostam de entrar nos temas quentes, gostam de entrar nos temas que estão sendo discutidos não só aqui no nosso país, mas no mundo inteiro. E a gente acaba enfrentando alguns desafios. Por exemplo, a Diane vai falar num painel aqui, a nossa agente tributário, sobre reforma tributária e imposto seletivo. De repente, todos nós viramos pecadores no setor de petróleo e gás, né? O imposto do pecado, que é o imposto seletivo, do nada passou a incidir sobre as nossas operações. Isso está sendo debatido hoje no Congresso Nacional e tem muita gente boa defendendo e mostrando como isso não faz sentido. Isso provavelmente vai ser objeto aqui das discussões. A gente tem aqui uma discussão hoje da governança ambiental brasileira. A gente tem a primeira lei ambiental brasileira, a primeira lei, não é uma nova lei ambiental brasileira, a primeira lei ambiental brasileira sobre procedimento, sobre processo ambiental. O único item que a gente tem aqui legislativo é o Plano Nacional de Meio Ambiente, e aí a gente tem várias normativas, resoluções, portarias, instruções, mas não faltava uma lei no Brasil sobre esse tema. Realmente faltava mais segurança jurídica, mais clareza do desenho do processo. E aí a pessoa pode ter críticas ao processo, pode ter críticas à legislação, mas eu acho que a gente pode concordar que é positivo a gente ter essa clareza, é positivo a gente ter segurança jurídica para quem dá uma licença e para quem pede uma licença.
Até porque esses bilhões de reais aqui que a gente está vendo hoje são fundamentais para você ter previsibilidade, para você entender o que você vai precisar fazer para chegar nesses bons projetos que a gente está vendo aqui. E para ter essa previsibilidade, a gente precisa ter esse caminho claro, esse caminho evidente. É um dos grandes temas ambientais, hoje, dos grandes temas ambientais do Brasil, mas um dos temas que afeta muito também o setor de óleo e gás. Tem um estudo do IDP, que é super recente, feito com Pensar Energia, que mostrou que por conta da governança ambiental esse ano, a gente perdeu cerca de 129 bilhões de reais em investimentos, em operação, ligados às ineficiências da governança ambiental brasileira. Então, assim, a gente está deixando de recolher 19 bilhões de reais em impostos em razão da atual governança ambiental brasileira e da insegurança jurídica que ela causa. E, de novo, pode-se debater o mérito, mas é importante a gente concordar que é muito legal e importante que a gente tenha essa clareza desse novo procedimento. Então fica também aqui a provocação para que a gente possa entrar um pouco mais nesse tema, a gente possa fazer parte da construção dele, até porque o nosso setor é absolutamente estratégico para o desenvolvimento não só de estados como o Espírito Santo, ou estados do Rio de Janeiro, de São Paulo. Agora uma outra operadora encontrou, enfim, uma potencialidade imensa de novos campos ali, se não me engano, na bacia de Santos. Então a gente tem muita coisa acontecendo e não dá para tapar o sol com a peneira. Esse tema de sustentabilidade para nós na Prio é crucial, é importante, é fundamental, mas a gente quer tornar ele cada vez mais palpável e a gente quer de fato transformar o Brasil, que já é na verdade, mas mais conhecido por aquilo que ele faz tão bem e já faz melhor que tantos outros mundo afora. Obrigado e espero que a gente continue tendo esse papo aí. Agora foi? Sim. Muito obrigada ao Francisco Bulhões, fez aqui a apresentação pela Prio. Vamos à nossa última apresentação de painelistas para abrir então para o nosso momento de debate. Agora é a Shell Brasil e quem faz a apresentação é a gerente de operações de BC10 Parque das Conchas, a Maristela Sá. Ela atualmente é a gerente de operações de BC10 Parque das Conchas e Gato do Mato, recentemente rebatizado como Orca. Os dois ativos, então, de exploração e produção operados pela Shell Brasil, o primeiro na etapa de produção e o segundo em desenvolvimento. Ela é bacharel em Engenharia Química pela Universidade da Bahia, com MBA em Gestão pela Northwood University, em Michigan, nos Estados Unidos. E a sua carreira inclui cargos de liderança em empresas multinacionais, sempre com foco na gestão de produção onshore e offshore e também na área de saúde, meio ambiente e segurança. Também atua na área de gestão de contratos no setor de óleo e gás e o foco também em diversidade, equidade e inclusão, que é um tema que é sua verdadeira paixão e atualmente ela é a líder patrocinadora do projeto Amor, que é o primeiro programa offshore também da Shell. Por favor, Maristela. Boa tarde a todos. Ficar por último é bem desafiador, né? Porque já tivemos aí várias palestras de várias pessoas muito completas. Então, começar agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre o Parque das Conchas, que é um projeto que é extremamente importante para a Shell, extremamente importante também para o estado do Espírito Santo, né? A Shell, como vocês sabem, está aqui há 112 anos e não só atua em óleo e gás, mas também, né, em exploração, produção offshore e comercialização de gás natural. Também estamos presentes no negócio de etanol com distribuição e revenda por meio da Raízen. Tá? Bom, eu queria começar aqui só colocando alguns dados interessantes que eu achei. Creio que esses dados ainda não foram mostrados aqui. 50% do fornecimento de energia, globalmente falando, vai continuar vindo da produção de óleo e gás. Então, a produção de óleo e gás não é alguma coisa que, como o Chicão falou, a gente possa demonizar, porque ele é a base da nossa sobrevivência e vai ser por muito tempo. 70% da produção atual provém de ativos maduros. No mundo, acho que ninguém sabia disso. Os ativos maduros são responsáveis por 70% da nossa produção e que 50% dessa produção vai para a produção da produção de energia vai de óleo e gás. E a projeção é que em 2030, somente daqui a 5 anos, essa produção vai passar a ser 80%. Então, campos maduros também, eles têm um lugar muito importante
na produção de energia para o mundo. 45% das emissões devem ser reduzidas até 2030, daqui a 5 anos, para alcançar as emissões líquidas zero até 2050, que é a meta da maior parte das grandes empresas hoje no mundo. O Brasil é o 8º produtor de petróleo bruto do mundo, mas é o 2º maior produtor de petróleo bruto offshore. E hoje no Brasil, né, quase 1 bilhão de barris foi produzido em 24. E a produção offshore do Brasil representa 96% da produção de óleo e gás. E cerca de 30% no Brasil é vindo de campos maduros. A gente está vendo aí uma profusão de FPSOs novos que vão sendo comissionados e colocados em operação. Mas se a gente conseguir seguir a mesma tendência do mundo, daqui a 5 anos a gente vai ter aí em torno de 40% da nossa produção, crescendo 10% a cada 5 anos, vindo de campos maduros. Então, campos maduros é uma discussão que precisa ser feita e que tem que ter uma abordagem diferente. Só fazendo um recorte aqui do que a Fernanda comentou, para a gente fazer modificações significativas para alcançar essas reduções de emissões e essas reduções de carbono, numa unidade existente e num campo maduro, é muito mais desafiador do que em projetos novos. E isso requer bastante criatividade, bastante investimento e bastante tempo para pensar em como seriam essas adaptações. Bom, a produção total do Espírito Santo foi de 163 mil barris por dia em 2024 e a indústria de petróleo representa 25% do PIB industrial capixaba. Então isso também traz um outro recorte sobre o quanto que os campos maduros dentro do Espírito Santo também são significativos. Bom, juntando tudo, né, então o Espírito Santo é um estado de grande importância para o petróleo brasileiro. O BC10 é uma unidade de grande importância para a Shell. Isso significa que a relação entre a Shell e o Espírito Santo é uma relação de parceria que tem que continuar existindo. Bom, o nosso ativo de BC10 ele fez 16 anos em julho agora de operação. O primeiro óleo foi em 2009. E a gente foi, só contando um pouco da história de BC10 para vocês, a gente foi um breakthrough de inovação dentro da Shell. Os reservatórios do BC10 eles não fluem naturalmente, então a Shell teve que inventar uma tecnologia na época, 16 anos atrás, mais que isso, né? Quase 20 anos atrás, que quando começou o projeto, para poder extrair esse óleo que temos hoje no Parque das Conchas. Essa inovação tecnológica, ela foi muito importante para viabilizar o projeto e foi inovadora no sentido de que hoje a gente usa bombas de módulos de bombeamento submarino, que se chamam MOBOS, que são bombas elétricas submersas, que elas são 10 bombas para todo o campo de BC10, e se vocês pararem para pensar, são bombas de 100 toneladas com 100 metros de altura. 100 metros de altura significam um prédio de 25 andares, por exemplo. E nós fazemos intervenções nessas bombas todo ano, por uma questão de confiabilidade e segurança, e nós fazemos essas intervenções por 30 dias, mais ou menos, todo ano. Esse ano nós fizemos a maior intervenção possível dos últimos tempos, que foram intervenções em 5 das 10 bombas, ou seja, metade do nosso parque de bombas sofreu intervenção e foram bem sucedidas. Tudo dentro respeitando o meio ambiente, respeitando a segurança, bem sucedida do ponto de vista técnico também. Então, assim, é um campo que, independente de ser um campo maduro, o desafio tecnológico dele é muito grande. Também, quando se fala no FPSO Espírito Santo, que é o FPSO que temos aí suportando a produção do campo de BC10, ele foi um dos primeiros FPSOs que utilizou o conceito de torre interna, que é o tal do turret, com risers de aço. Ou seja, ele gira em torno de uma torre fixa, o FPSO gira de acordo com as marés, de acordo com a correnteza, e a torre fixa onde recebe todos os líquidos e todos os fluidos dos poços, ela fica fixa. Então é uma tecnologia bastante, do ponto de vista de engenharia, bastante complexa também, e que nós operamos esse campo dessa forma. Então, além do desafio tecnológico, que não é pequeno, o campo maduro também requer outros cuidados que hoje em dia a gente sabe. Petrobras também tem operações maduras
e sabe quanto é difícil a gente conseguir trazer a produção desses campos, respeitando o meio ambiente, respeitando segurança, sendo competitivo na situação que a gente tem hoje do entorno que temos. Então, eu trouxe aqui alguns pontos para reflexão mais até do que para exposição, que são os desafios de produção num campo maduro quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala de sustentabilidade. Porque sustentabilidade não é somente uma questão de respeito ao meio ambiente, é uma questão de você também ter competitividade para continuar produzindo. Então, é todo um arcabouço de coisas que você tem que fazer para ser competitivo enquanto produz e enquanto respeita o meio ambiente. Então, essa questão não pode ser perdida de vista. Então, um ativo maduro, ele requer monitoramento e intervenção constantes, né? Quanto mais vai se aproximando do final de vida, maior a quantidade de intervenção e maior a quantidade de monitoramento que a gente tem que fazer. Por que isso? Por duas coisas. Primeiro, para você ter certeza que você está seguindo e está em compliance com todos os requerimentos que você precisa estar. Não só requerimentos legais ou regulatórios, mas também os requerimentos internos, porque a Shell é uma empresa que ela tem, muitas vezes, os requerimentos internos até mais demandantes e mais exigentes do que os externos. E também que permita você fazer otimização de produção, porque, de novo, com o declínio dos poços, que foi o que foi mostrado aqui em vários slides, né, toda a produção de petróleo ela vai caindo, então você tem que substituir por novo óleo. Num campo maduro nem sempre isso é possível, então o campo vai declinando. Então a equação meio que fica difícil de fechar, porque você diminui a sua produção de óleo, mas você aumenta seu custo de intervenção, o seu custo de monitoramento e o seu custo de manutenção. Por isso que é tão importante a gente pensar e repensar e discutir de uma forma construtiva qual é a abordagem que nós, como país, queremos fazer para os campos maduros. Porque mesmo o campo sendo maduro, a quantidade de óleo ainda disponível para ser extraído é grande. Então, não é uma coisa que a gente possa simplesmente desconsiderar. Também a gestão de outros fluidos que não são os que nós gostaríamos de produzir, como água, como gás fora de especificação, areia, tudo isso vem também precisa também de uma intervenção e de monitoramento muito alto, para que a gente consiga manter a operação competitiva. E, obviamente, nunca parar de avaliar duas coisas. Primeiro, a fazer análise da liberação de recursos que não estão explorados ainda, que é exatamente a quantidade de óleo que a gente ainda tem disponível para extração dentro do campo. E também a possibilidade de extensão de vida do ativo, que aí vem um outro arcabouço de coisas que nós estávamos conversando até anteriormente, que necessitam também serem avaliadas para que a gente consiga abordar essa questão de uma forma construtiva. Um número aqui para o BC10 dentro da Shell, interessante, é que a Shell hoje, o Parque das Conchas, ele é responsável pela produção de 16% da produção de petróleo do Espírito Santo. E isso, para a Shell, representa também 10% do negócio de operados. Como vocês sabem, a Shell tem um negócio de operados e de não operados, onde ela participa das joint ventures. Para o negócio de operados global da Shell, o BC10 significa 10%. E, só para ter uma ideia, a Shell atua em vários países e o negócio de operados do país de Brunei, por exemplo, é menor em contribuição do que o BC10. Então, a gente tem aqui um ativo de escala global extremamente importante, tanto para o governo brasileiro, tanto para o Estado do Espírito Santo, quanto para a Shell. E a gente, graças a Deus, vem batendo, né, fazendo todas essas iniciativas que eu comentei. A gente vem batendo a produção. Ano passado a gente fez a produção 10% acima do previsto. Esse ano já estamos em mais de 20% acima do previsto, exatamente porque a gente passa a fazer essas iniciativas de monitoramento e intervenção onde necessário. Bom, a sustentabilidade é uma parte central da nossa estratégia como Shell. Nosso compromisso global é claro, né? Então a gente vai uma empresa de energia com emissões líquidas zero até 2050. E operar esses campos maduros, ele precisa de criatividade para manter a produtividade e eficiência energética.
a gente precisa também pensar sobre isso quando a gente fala em benefícios tangíveis, não só do ponto de vista de meio ambiente, mas do ponto de vista social. Então, é importante para a Shell também fazer esse paralelo entre sustentabilidade, a sustentabilidade não só de meio ambiente, mas a sustentabilidade social também. E, nesse caso, as nossas operações, por exemplo, representaram, em 2024, em torno de 180 milhões entre royalties e impostos para o Estado do Espírito Santo. E, por uma questão do DNA da Shell, a contribuição social é quase tão importante ou igual à contribuição econômica que a gente faz. Então, aqui no Estado do Espírito Santo, nós temos várias iniciativas, inclusive o Projeto Amor, que já foi comentado anteriormente, que é um projeto muito importante do ponto de vista de diversidade, equidade e inclusão, em que a primeira operação da Shell, que tem esse projeto offshore implementado e rodando, e acho que um dos poucos do Brasil hoje que a gente tem em ação. Na Shell, no escritório onshore, nós temos várias redes em que tocam assuntos dos grupos subrepresentados, assuntos de etnia, assuntos de balanço de gênero, assuntos LGBTQIA+, assuntos de etarismo. Todas essas redes utilizam o Projeto Amor como uma plataforma para canalizar as iniciativas onshore para o público offshore. E isso é uma questão muito importante porque não existe ambiente mais diverso que o ambiente offshore. Tem pessoas de todos os países, de todas as culturas, religiões, etnias, várias pessoas diferentes, e a convivência em confinamento é um desafio já para pessoas de mesma cultura, ainda mais com pessoas de culturas diferentes. Então, é muito importante a gente repensar isso também para que o ambiente offshore seja um ambiente psicologicamente seguro, que todos se sintam respeitados e tenham o direito de falar sem medo de retaliação. Então, a base do Projeto Amor é essa, e nós estamos muito felizes de implementar e continuar usando esse projeto como nossa base, nossa plataforma para a plataforma de diversidade, equidade e inclusão na Shell. Outro projeto muito importante é o Mar Atento, que é um projeto voluntário de responsabilidade social que engaja os pescadores para a resposta à emergência com derramamento de óleo no mar e busca a segurança e a proteção dos ambientes marinhos. Esse é um projeto bastante importante para a Shell também feito aqui no aqui no Espírito Santo. E o projeto Quipea também é outro exemplo muito interessante, que é um projeto de educação ambiental e conduzido pelo IBAMA, e as nossas atividades de exploração e petróleo de gás natural são explicadas e as pessoas dos quilombos elas são informadas e educadas em relação a esses aspectos ambientais, não só da indústria de óleo e gás, mas como um todo. Então, a nossa agenda ela é muito importante do ponto de vista social, e a contribuição de sustentabilidade também se dá aí. Então, eu acho que o Parque das Conchas hoje, para a Shell, ela é um exemplo concreto de como é possível conciliar a produção eficiente, a governança responsável, a preservação ambiental, nesse setor que é tão estratégico para o Brasil e tão estratégico para o Estado do Espírito Santo também, demonstrando, então, que a inovação tecnológica pode caminhar lado a lado com a sustentabilidade. E, por fim, a contribuição do BC10 vai além da produção energética, porque ela movimenta a economia, ela gera emprego, ela fortalece a cadeia produtiva local, e acreditamos que o futuro da energia no Brasil passa por projetos como o BC10, onde a tecnologia, a responsabilidade e a visão de longo prazo se unem para transformar os desafios em oportunidades sustentáveis. Era isso. Obrigada. Eu vou agradecer também a Maristela pela contribuição, e agora então nós vamos iniciar a parte do bate-papo, né, do nosso debate. Convidar então o nosso presidente da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás, a ABPIP, por favor, presidente Márcio Félix, que já possa se posicionar. Ele será o nosso mediador. Ele é engenheiro eletrônico de petróleo, com grande experiência no setor energético brasileiro, além da atuação em empresas como a SLB, Petrobras, PPSA e a AS Gás. Foi também o secretário de Desenvolvimento aqui do Estado do Espírito Santo, secretário de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, secretário executivo e ministro interino de Minas e Energia.
Atualmente é quem lidera, então, a petroleira ENP Energy. Gente, boa tarde. Uma alegria estar aqui com vocês. Estão gostando? Estou achando muito bacana, viu? Aprendi bastante aqui. E a gente vê que o tempo passa, embora eu possa contar uma historinha, não vou contar aqui de cada conexão com cada projeto, com cada coisa aqui. Por exemplo, eu fui do comitê operacional do projeto BC10 e sugeri o nome de Shell's Park. E daí surgiu o Parque das Conchas, né? E era o Parque da Shell, vamos chamar assim. Nem todos os sócios gostaram da ideia na época, mas a maioria aprovou. E, enfim, tem uma longa conexão aqui com o Espírito Santo. Então estou muito feliz de estar aqui, de ver o sucesso da MEC Show. Às vezes as pessoas de fora têm que entender, a SO e Gás Energy enfim, é uma abordagem diferente, né? Eu acho que tem, né, Rubia, a gente tem muito um espaço a ocupar muito grande. A gente tem uma diversidade, né? Acho que a gente lida aqui com uma diversidade cada vez maior. Olhando a feira, a gente vê a qualidade, né? Além da diversidade, da presença da Petrobras, que teve um tempo mais afastado, mas está aqui muito forte, patrocinando aqui esse evento. A Prio, nova entrante, mais nova aqui no... Enfim, a EPE com toda a sua trajetória aí de cerca de 20 anos. A Fernanda falou do tempo dela de Petrobras, eu falei, o tempo da EPE enfim, o tempo de muitas coisas aqui que estão acontecendo, né? Então a Shell enfim, cada uma tem uma história para contar, muita coisa construída. Fico feliz aqui de ver, queria lembrar rapidamente que esse termo ESG, muito falado, que também está conectado aqui de alguma forma com a programação. Na realidade, esse termo também tem cerca de 20 anos, Fernanda. Foi em 2004 que, com o Pacto Global da ONU, que foi um fractal, eu gosto muito de usar os fractais, que foi uma pequena provocação, ou uma grande, né, mas uma pequena provocação do Kofi Annan, então secretário-geral da ONU, um grupo de 50 executivos, e fez uma pergunta, né, uma equação. Como é que junta meio ambiente, o lado social, com a governança dentro do mercado de capitais? E aí foi que surgiu essa abordagem e o Pacto Global da ONU, que muitas empresas são participantes, inclusive aqui presentes. Então, a gente tem perguntas, né, para serem feitas aqui. Eu vou começar aqui, tem um roteiro, eu não sei como é que está o tempo aqui, Rubia, tem pouco tempo, né? Bom, a gente começou um pouco depois e todo mundo falou à vontade. Eu não sou moderador cri-cri, né? Não cortei o microfone de ninguém, mas é muito importante, acho que foram todas contribuições maravilhosas. E então, assim, eu vou tentar escolher uma das perguntas e ver se dá para a gente fazer a segunda, né? Para cada um, né? Eu não vou seguir a ordem natural aqui, o Marcos Frederico falou primeiro, mas ele está na ponta ali, eu vou, nesse caso, seguir uma ordem aqui, direta aqui. Como que a EPE, Marcos Frederico, enxerga o papel do Estado do Espírito Santo na ampliação desse portfólio energético nacional com foco em soluções de baixo carbono? Você abordou aí na sua apresentação, você pode só fazer um resumo para ficar nos anais aqui. Vou fazer um reforço, né, do que eu falei. Tem todos os requisitos aqui o Estado para poder ser um Estado piloto, vamos dizer assim, né, nas atividades. Além do desenvolvimento que tem internamente, naturalmente, porque assim, já tem, principalmente, uma liderança regional aqui nas políticas. Então isso facilita bastante, porque você chega em alguns estados hoje, você não tem o desenvolvimento que tem aqui. Você tem uma série de bloqueios da parte ambiental, uma série de negativas, mas não uma coisa voltada para a descarbonização que aqui tem.
Então, além disso, você tem a vocação natural aqui, principalmente a logística, né? O posicionamento entre o Sudeste e o Nordeste, isso facilita bastante. A gente tem, eu posso enumerar algumas coisas aqui, voltados à vocação para o CCUS. A gente pode aqui o hub aqui é importante. As situações que estão nos nossos redores aqui, que possibilitam os tiebacks, o aproveitamento dos recursos, isso é importante também, que é uma outra iniciativa. E a necessidade que a gente tem de recuperação dos recursos, né? Ou seja, melhorar o fator de recuperação também é uma área super rica, né? Como foi dito aqui, e a gente poder fazer essa melhoria. E além disso, a pegada da diversificação que a gente tem de energia, que o Espírito Santo você tem projetos de investimento na parte solar, hidrogênio, você tem a eólica. Então aqui, na verdade, tem tudo para que o projeto piloto, né, aqui esse fractal do país, né, aqui é exatamente isso que o Espírito Santo é. Ele é o principal candidato para poder mostrar e aplicar soluções aqui na região. Obrigado, Marcos. Chicão, a Prio é uma empresa diferente, né? Você já mostrou um pouco, falou do Instituto Prio, falou... tem uma palavrinha, um termo em inglês aí, que é muito usado especialmente pela Prio, tieback, que era pouco conhecido aqui no Brasil, embora tenha várias aplicações. A própria EPE mostrou um mapa ali. E esse mapa ali, eu já sonhei com ele há 20 anos atrás de fazer tiebacks, outros que não esse de Oahu para Frade, que era uma coisa inimaginável, né? Mas era um tieback aqui dentro do estado. E não foi possível na época por várias razões. Então, como é que o tieback e outras ações mostram que a Prio é uma empresa bastante responsável com inovações ambientais, que quer contribuir, né? Você falou da ideia já se pensou no passado também, ainda não chegou o momento do IBAMA ser um receptor de verbas de P&D, mas precisa ser um ICT, né? Para que isso aconteça. E às vezes isso são barreiras, às vezes que... Então, como representante aqui dos independentes aqui, Chicão, como é que você vê essa questão? Márcio, eu acho que você bem destacou. Eu acho que o tieback, em termos de operação, em termos de até provocação do órgão regulador, a gente vem falando muito sobre ter uma clareza maior também, até da própria regulação em relação ao tieback. O tieback é uma realidade, está aí, a Prio é uma realidade, está aqui também. E muitas vezes na NP ainda se discute algumas coisas, principalmente operacionais, até uma preocupação em relação ao pagamento de royalties e distribuição. Caramba, vocês conseguem aferir direito, conseguem distribuir de uma maneira adequada. Então, eu estou falando isso porque eu acho que grande parte dos desafios no setor regulado é inovar sendo regulado. E você ter setores e órgãos reguladores abertos à inovação. Eu acredito que a NP tem essa pegada hoje, é super aberta. A vivência que eu tenho, inclusive como gestor público na cidade do Rio junto à NP, era de uma entidade com vontade de fazer essas coisas acontecerem, com vontade de fazer realmente essa diferença. Acho que você tem novos produtos possíveis hoje nesse olhar jurídico, que é, por exemplo, o sandbox. Acho que seria super interessante fazer alguns sandboxes específicos na área de petróleo e gás que poderiam trazer ganhos também, outras inovações ou ganhos de eficiência, que quando a gente fala de eficiência, a gente também está falando de sustentabilidade. Acho que isso ficou muito demonstrado na fala de todo mundo. O tieback representa um pouco isso. Quer dizer, quanto menos embarcações a gente usa, menos a gente polui, menos a gente tem que usar diesel, menos a gente queima carbono. Então, de certa maneira, otimizar e tornar mais eficiente essas operações, você pode ter um ganho financeiro e um ganho de sustentabilidade, que eu acho que tem que sempre vir com e, não ou. E fora isso, é um pouco da cultura. A Prio, acho que tem o inconformismo no nome. Às vezes as pessoas ficam com medo, caramba, mas no petróleo vocês estão usando inconformismo e ousadia. Maristela, a gente estava conversando um pouquinho, tem que ser chato, né? Na verdade, a operação tem que ser bem chata, assim, tem que ser bem segura e tudo mais. E a Prio tem um dado, que eu vou bater na madeira, desculpa aí, porque é que nem falar que não está trânsito, mas ela nunca teve que acionar o seguro na vida. Quer dizer, trazer essa inovação, trazer essa ousadia, esse conformismo, nunca representou um risco real para a Prio, nas operações da Prio nos últimos 10 anos. A Prio nunca teve que fazer esse tipo de acionamento, espero nunca ter que fazer. Mas isso também é parte da cultura, né? Ser inconformado com aquilo não significa você ser irresponsável. Pelo contrário, você quer ser o máximo eficiente possível naquilo que você faz, dentro de uma cultura inovadora, provocando aquilo que está constituído, mas sempre com segurança, com responsabilidade
e que isso represente também operações mais sustentáveis. Aliás, isso é um mote do petróleo e gás brasileiro, né? A segurança. Eu acho que o petróleo e gás brasileiro sabe fazer muito bem e já demonstrou isso. E aí temas como tieback, temas que a gente pode se inspirar em outros países que talvez consigam recuperar campos maduros em percentuais melhores do que o Brasil hoje, eu acho que tem que servir como inspiração e eu acho que os reguladores, o governo e todo o ecossistema tem que buscar esse ambiente de negócio que a gente possa, de certa maneira, evoluir, explorar cada vez mais esses campos maduros para torná-los efetivamente mais eficientes e trazer também operações mais sustentáveis no longo prazo. Bom, obrigado, Chicão. Por tudo isso que a gente vê, né, já viu aqui até agora na apresentação, que eu estou vendo particularmente nesse ano de 2025, nossa, eu comecei a ter uma percepção que a gente está entrando, pelo menos aqui no Brasil, na era da consciência energética. Cada pessoa pode achar que a transição energética é de um jeito ou de outro, menos acelerada, mais acelerada, mas cada pessoa está com consciência de que o mundo está diferente, que cada um tem que fazer o seu papel. Então a gente está dando uma contribuição aqui para a indústria do petróleo. Maristela, que você falou muito bem aí, inclusive eu não sabia desses atributos aqui do BC10, né, em relação à atividade operada pela Shell, não só no Brasil, mas no mundo, as várias inovações, eu me lembro de algumas dessas, do MOBO, do módulo de bombeio, etc., que a Petrobras em paralelo também foi desenvolvendo outros parecidos. Fica a Shell e a Petrobras são empresas que disputaram olimpicamente alguns recordes mundiais na época de profundidade, enfim, de prêmios de OTC, etc. Então, muito, muito salutar essa competição. Então, assim, como é que aqui a experiência no Espírito Santo pode levar à estratégia global da Shell em termos de sustentabilidade, né? Como é que essa governança ambiental acontece? Bom, é muito importante ressaltar que, apesar dessa competitividade salutar, nós somos parceiros muito, muito bem casados, digamos assim. É muito saudável essa troca também tecnológica, né? E sem dúvida a Petrobras é um grande orgulho para nós brasileiros pelo conhecimento e pelo desenvolvimento da tecnologia em águas profundas, que foi pioneiro, então indisputável isso. Bom, voltando a esse ponto, o BC10, pelo fato de ter sido um desafio tecnológico muito grande, né, desde o início, a tecnologia teve que ser inventada, na verdade, para poder conseguir extrair o petróleo. Como eu falei, eles não fluem naturalmente, então precisa desses módulos de elevação. E a tecnologia que existia na época não era possível. Então, ela se tornou um ponto de prova de que tecnologia bem aplicada, ela consegue trazer uma competitividade importante para a produção, mas preservando o aspecto de sustentabilidade e o aspecto de competitividade. Eu acho que o grande desafio hoje, de novo, é em relação à questão de campos maduros especificamente, não só a tecnologia, mas comprovar, por exemplo, que hoje a Shell consegue ter sucesso e ser bem sucedida fazendo a produção em campos extremamente maduros, como é o caso do BC10, trazendo a sustentabilidade social, a sustentabilidade ambiental e discutindo construtivamente essa agenda com o país, porque o Brasil, a regulação ela ainda não tem um aspecto específico para campos maduros, né? Então, isso tem que ser regulado, isso tem que ser colocado de uma forma construtiva, essa discussão tem que haver e a gente tem que conseguir trazer mais e mais unidades com extensão de vida, mais e mais unidades com um nível de exploração maior do petróleo disponível para que a gente possa ter sucesso como país e mundialmente falando, contribuirmos mais ainda para a segurança energética do mundo, para que a transição energética seja justa para todos, né? Muito bacana. Obrigado aí, Maristela. Last but not least, né, nessa rodada, aqui a Petrobras, que a Fernanda já anunciou ali na fala dela ali, que ela ia ter uma parte aqui para falar, né? A Petrobras está com um stand bonito aqui, próximo aqui, que também deve ter seus atrativos. Eu vi que vai ter umas palestras lá, vai ter algumas apresentações, né? E então, assim, você que trabalha lá na sede da empresa,
que nessa área de mudanças climáticas, etc., né? Como é que já teve no EIP também, né? Então, como é que você vê? Como é que o Espírito Santo é para a Petrobras nessa questão aqui não só o projeto de captura de carbono, mas FPSO, vamos dizer assim, eletrificado, chamar assim, todas essas mudanças, uma unidade que gerencia ativos diversos em parceria, né? Se não me engano, Raia também vai ser administrada, quer dizer, a participação da Petrobras vai ser administrada por aqui, então tem um conceito diferente, né? Então, mas fica à vontade aí, Fernando, para... Obrigada, Márcio, pela pergunta. Eu vou buscar ser bem breve, porque eu acho que a gente está já com o nosso tempo esgotado, mas deixar aqui como essa mensagem final, né? A Maristela abordou muito esse desafio, né, dos campos maduros e da importância, né, desses campos, né? Então, quando a gente fala de Espírito Santo, então grande parte desses campos estão nesse contexto. Eu vou usar aqui como exemplo, né, o campo de Roncador, falando um pouquinho sobre esse trabalho de cooperação. Né, o campo de Roncador, 25%, né, da participação ele foi vendido, né, próximo de 2017, né, para a Equinor. E dentro dessa operação de venda ficou ali também compromissado ali um acordo, né, de troca de experiência tecnológica. No âmbito desse acordo, né, a Petrobras vem trabalhando junto com a Equinor em duas vertentes assim, mais importantes sob o ponto de vista de descarbonização, que é a eficiência energética e a eletrificação. Então, né, são dois, né, eficiência energética é onde a gente, né, tem ali a primeira aposta, né, para conseguir, né, conquistar ali a redução das emissões, e a eletrificação, apesar de ser um campo já em operação, a Equinor ela traz essa experiência em operação, né, de águas profundas, eletrificação. Então tem sido bastante benéfico, né, essa troca, já com alguns resultados alcançados. Então isso eu diria que é um exemplo, né? Então quando a gente fala de projeto novo, o Marco mencionou, e eu também falei um pouquinho, que foi o FPSO Maria Quitéria, né, que é um FPSO que entrou em operação no ano passado. A gente ficou bastante feliz que a gente conseguiu ali incorporar, né, uma tecnologia que é o ciclo combinado, até para a gente aprender como é que essa tecnologia, né, roda e se de fato ela traz ali aquela redução das emissões. Então a gente está bastante feliz com os resultados que a gente vem, né, apurando. Então, cerca de 24% das reduções das emissões, se a gente considerar ali a vida útil toda do ativo, nós estamos falando ali de 5 milhões de toneladas de CO2, né, equivalente a coisa pra caramba, né, 5 milhões, sei lá, eu diria que aqui dá aqui uma ideia quase que parte, né, grande parte de uma refinaria, grande parte de uma emissão anual de um FPSO, então é coisa beça. Então, né, falando assim em termos de segmento de IP, acho que, né, daria esses dois exemplos, né. Agora o Marco também abordou, né, o potencial, né, e a super solução que o CCUS pode trazer aqui, né, para o Estado, né. Então, nesse sentido, a Petrobras, no ano passado, ela assinou um memorando de entendimento, né, junto com o governo do Estado, né, junto com a Findes, né, no intuito, né, com o objetivo de avaliar a viabilidade da instalação de um hub de CCUS, né, no Estado. E, né, o passo seguinte foi a Petrobras estruturar um projeto internamente que passa ali por toda a sua governança de aprovação, né, aquelas passagens de portão. A Petrobras entende que é uma solução não só para suprir ali a necessidade da descarbonização das suas próprias operações, mas também, né, de companhias que atuam no Estado, como companhias que são consideradas, né, com o que a gente chama de hard to abate, né, com bastante dificuldade de descarbonização, como indústria de cimento, siderúrgica, celulose, mineradora, né? Então, que contam com essa solução, né? Então, no contexto ali do governo federal, existe uma discussão muito grande relacionada ao plano clima, né? É um plano
que vai limitar as emissões, né, de todos os setores da economia, né? Então, eu tenho certeza aí que todas as empresas de todos os setores estão contando com essa solução. Existe, obviamente, né, desafios tecnológicos, regulatórios, é uma regulação que ainda está em discussão, né, tem algumas aí indefinições, até para a gente decidir o nosso melhor modelo de negócio, ainda tem aí alguns pontos para serem definidos, mas a gente tem certeza que é uma questão de tempo e isso é só mais uma questão para a gente colocar bastante energia e tenho certeza que a gente vai viabilizar isso no futuro. Com certeza. Bom, eu vou me permitir aqui dar 30 segundos para cada um ter uma palavra final, menos de um minuto. Mas antes de começar aqui pelo Chicão, eu vou já dar a minha palavra final aqui para a minha não ser a final. Então, eu saio muito mais orgulhoso da indústria de petróleo, da sua capacidade de lidar com as mudanças climáticas do que ao longo de toda a minha vida. Então, um dia de hoje aqui. Chicão. Eu também, Márcio. O nosso presidente falou por todos nós aqui, independentes. Não, mas pessoal, de novo, acho que a Prio está chegando, já vem chegando com força aqui no Espírito Santo, é um prazer estar aqui novamente, vamos continuar aqui, espero muito em breve, a gente vai estar aqui agora realmente com as nossas operações no momento que a gente tiver a licença final desse ano. Obrigado. Bom, só tenho a agradecer a oportunidade de discutir esses assuntos tão importantes, né? E deixar claro aqui que a sustentabilidade ela não pode ser vista somente como um custo, ela é um investimento, porque ela viabiliza novas produções, ela viabiliza uma produção responsável, mas que não limite isso ao fato de que a gente tem que somente ter o que cumprir. A gente tem o que cumprir, mas a gente tem o que produzir também. Então a sustentabilidade ela tem que ser vista como um veículo, um meio e não um fim. Obrigada. Finalizo agradecendo muito, né, o convite, adorei participar, adorei conhecer, né, pessoas novas aqui e a mensagem final que eu falei também ali na minha abertura, sustentabilidade, descarbonização, sustentabilidade em todas as suas dimensões. Não é só uma questão ética, mas é uma questão de competitividade, né, querer fazer parte desse jogo. A gente tem que né, cuidar disso, né, cuidar das pessoas, da biodiversidade e, enfim, e a gente viu belíssimas iniciativas aqui que conversam com tudo isso. Bastante feliz também com tudo que eu ouvi e aprendi. Para finalizar, a minha apresentação foi corrida, o conteúdo, né, da apresentação é bem rico. A gente sinaliza uma série de visões que a EPE sinaliza para o mercado, para a gente poder desenvolver as políticas públicas. Mas o mais importante é o seguinte, nesse contexto de Campo Maduro, da necessidade que está sendo sinalizada de prorrogação, de melhoria de fator de recuperação, de você ter descarbonização, você ter um custo que ele vai se elevar, né, naturalmente, a EPE também está à disposição, porque a gente já começou a fazer estudos com relação à redução de royalties, a uma série de outras atividades, só que a gente precisa da participação de vocês. A EPE não faz nada sozinha, ela simplesmente cria, sinaliza, tem modelos, tem pessoas capacitadas, mas nós damos o apoio ao desenvolvimento da política pública, né? E isso, o pico de desenvolvimento de política pública foi, inclusive, com o Márcio, na época do Márcio, as frentes abertas e a gente conseguiu realizar tudo, entregar tudo. Então, não deixem o tempo passar. Se ajudar a gente a rever os royalties, rever a parte tributária, ajudar, principalmente no sentido de que cada caso é um caso. Cada projeto é um projeto, não dá para generalizar. Então, a gente tem que estar preparada com modelagem, com políticas, com coisas voltadas para cada necessidade de cada operador. Então, a EPE está disponível sempre para vocês e a gente espera sempre ajudar, né? E a porta está aberta sempre. Tudo que a gente faz é voltado para o cidadão. Então, ou seja, vai ser para o operador, mas, na verdade, visando o cidadão em última instância. Obrigado. Bom, obrigado, gente. Boa feira para todos aí. Muito obrigada a todos os integrantes. Este foi o painel, então, Energia que Transforma, Sustentabilidade em Movimento no Petróleo e Gás, Marcos Frederico Faria de Souza, da EPE, Fernanda Diniz, da Petrobras, Francisco Bulhões, da Prio, Maristela Sachel Brasil e o Márcio Félix, da ABPIP. Muito obrigada a todos os nossos painelistas.